Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa nossa jornada de biologia até o Enem. A gente hoje vai falar um pouco sobre síntese proteica, continuando o assunto de ácidos nucleicos. A gente viu replicação já de DNA, vamos ver a transcrição e a tradução dentro de síntese proteica. Lembrando que a gente já viu proteínas, né, ao falar de moléculas orgânicas. Então, a gente vai ver hoje como ela é formada. Então, a gente vai acompanhar dois processos, né, que envolvem o DNA e o RNA. Tem um material dessa aula aqui no link abaixo. Você vai ter um resumo para acompanhar com imagens, com tudo bem legal. Você vai ter um mapa mental, exercício, gabarito comentado. Então tem um material bem legal aí no link. Lá no Instagram tem enquete, sempre tem informações, né, do que eu vou soltando aqui. Então segue lá, curte aqui, se inscreve no canal para ajudar, dar um ânimo, né, pra gente gravar esse vídeo para ajudar vocês que são meus alunos, vocês que estão aqui pela primeira vez. Então, vai lá no material e a gente vai começar a ver a síntese proteica. Vou tentar falar de um jeito bem simples aqui pra vocês. Pra mim, particularmente, é um assunto bem fácil, tá? Dos assuntos de biologia, é um dos que eu mais domino, assim. Pra quem gosta de bioquímica, é bem simples o processo todo. Síntese proteica é o processo, né, pelo qual a gente produz a proteína, né? As células produzem a proteína. Vamos começar com a transcrição. A transcrição é quando o DNA, né, ele forma um RNA mensageiro, né? A informação que está no DNA é passada para esse RNA, para que esse RNA possa sair do núcleo, né, e ir para o citoplasma, informar a receita dessa proteína lá no ribossomo, para que aquilo possa ser feito, né? Aquela proteína possa ser formada. O ribossomo vai traduzir isso, que é o segundo processo, a tradução. Ele vai ler a receita do RNA, vai traduzir, né, para o idioma de aminoácido, e aí ele vai pegar esses aminoácidos e formar as proteínas. Eu tenho uma metáfora que eu sempre uso em aula. Se é boa ou se não é, eu não sei, mas eu acho que os alunos entendem. A metáfora é o seguinte: eu tenho uma informação que eu preciso que todo mundo saiba, tá? Eu descobri o coronavírus antes do primeiro caso aparecer. Só que eu tô presa, tá? Eu deixei de pagar uma multa de trânsito, né? Eu moro nos Estados Unidos, por exemplo, e fui presa. Eu não consigo me comunicar com ninguém, porque eu estou presa. Só que eu preciso dessa informação. É importante, as pessoas precisam produzir remédio, vacina, precisa se cuidar antes que esse vírus apareça. Só que eu tô presa, não posso sair. O que eu faço? Eu conheço um amigo meu que é policial, tá lá sempre transitando, né? E que eu posso dar essa informação para ele, que ele pode sair daquela prisão e levar a informação para o mundo externo. É o que acontece. Eu passo a informação para ele e ele dá essa informação para o mundo externo. Só que ele fala no inglês, né? No idioma inglês. Então as outras pessoas, né, que não sabem, não conhecem, não sabem falar inglês, não vão entender. O que elas vão fazer? Elas vão colocar lá no tradutor, né, e vai ter essa tradução pro idioma deles, e aí eles vão entender: ah, essa pessoa falou isso, é para eu fazer isso e aquilo. Eu tenho que fazer essa vacina, eu tenho que fazer esse estudo. Então, é mais ou menos isso que acontece. Eu que tô presa sou o DNA. Eu preciso dar informação para comandar a célula. Como é que eu comando a célula? Dando informação para produzir proteína, que vai virar enzima, que vai virar estrutura. Então, eu tenho que dar informação para comandar a célula, mas eu não posso sair do núcleo. O DNA não sai do núcleo, tá? Então, eu passo essa informação para um RNA no processo de transcrição. Eu deixo a receita com ele e ele sai com a receita, né? Com o que ele tem que falar, que informação ele tem que levar. Ele sai pelos poros da carioteca e vai lá pro citoplasma. Lá fora, ele vai encontrar o ribossomo, né? O ribossomo é o Google Tradutor, ele vai traduzir aquele idioma, ele vai pegar o idioma que tá em bases, né? Tá em base nitrogenada. Você tem lá o A, o T, o C, o G, e vai traduzir aquilo para aminoácidos, né? Lembra que proteína é formada por vários aminoácidos, então ele vai pegar essas três letras aqui que a gente chama de código, a gente vai ver ainda que é de 3 em 3, tá? Mas ele vai dizer: essas três bases significam esse aminoácido, essas outras três bases significam esse outro aminoácido. Então ela vai traduzir de nucleotídeo para aminoácido. Então é o ribossomo que vai fazer isso. Eu não sei se essa metáfora ajudou, mas o DNA tá lá preso, quer mandar informação. Ele
dá a informação para o RNA, faz o RNA, com essa informação, o RNA sai, vai para o ribossomo lê e traduz isso em aminoácidos para formar as proteínas, né? Então, é isso que acontece. A gente vai ver direitinho, devagar, o processo de transcrição e o processo de tradução agora. O processo de transcrição é esse processo de fazer uma fita de RNA mensageiro. Lembra dos tipos de RNA que a gente viu no vídeo de ácidos nucleicos? Então, eu vou pegar um DNA, tá? Uma molécula de DNA, um trecho ali, e vou transformar aquilo em um RNA mensageiro com informação. Então, eu tenho lá a fita dupla DNA e aí eu vou ter a enzima chamada RNA polimerase. Ela que vai fazer essa transcrição. Ela vai se ligar a um ponto da fita de DNA. Ali vão se quebrar as ligações de hidrogênio, né? Naquele ponto só, aquela dupla fita vai se abrir. E aí a RNA polimerase vai sintetizando uma fita nova, assim como ocorre na replicação, mas agora de RNA, não de DNA, tá? Qual é a diferença? Vocês sabem que no RNA, né, eu vou ter a uracila no lugar da timina. Então, por exemplo, eu estou construindo lá a minha fita de RNA. Então, eu estou usando a fita de DNA como molde. Tem um A lá no DNA, eu vou colocar o que no RNA? Eu vou colocar um U, não um T, como seria no DNA. Se tem um G, eu vou colocar um C, né, no RNA. E assim sucessivamente eu vou botar as bases complementares. Lembrando que quando eu for colocar T, eu tenho que trocar pelo U, porque eu tô falando de RNA. Eu tô produzindo RNA e RNA não tem T, tem U. Depois que eu faço a transcrição, eu tenho um pré-RNA. Eu tenho uma fita bruta ali, que é a cópia, né, da informação que eu quero levar. Só que aquele RNA tem vários trechos, né? E eu divido em dois tipos, os exons e os introns. Os exons são partes que eu vou querer codificar na minha proteína. Os introns são partes que não codificam proteína nenhuma, né? São um lixo, né? Eu vou retirar eles dali. Tem um processo chamado splice, que é onde eu vou retirar os introns e eu vou pegar os exons e combinar eles de diferentes formas. Por exemplo, eu tenho vários exons, né? Eu retiro os introns que estão ali no meio. Vamos dizer que eu tenho 5 exons. O exon 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso produzir uma proteína com o exon 1, o exon 3 e o exon 5. Eu já posso produzir outro tipo de proteína com o exon 2 e o exon 4. Né? Eu já posso mudar a ordem dos exons, mudar a combinação. Então, isso me faz ter uma variabilidade maior de tipos, né, de isoformas de proteína. Então, o mesmo pedaço de RNA mensageiro, ele pode ser lido e de diferentes formas, produzir diferentes tipos de proteína, porque depende do arranjo dos exons, né? Depois que acontece o splice, durante o splice, né? Durante a formação do RNA mesmo que vai ser lido. Isso gera, né, uma variabilidade maior de possibilidades e também ajuda na correção, né, de alguns erros, de possíveis erros, mutações na leitura daquele DNA, daquela informação genética, daquele gene. Agora vamos entrar no processo de tradução. Antes de entrar nesse processo, vamos entender o que é um códon, o que é um código genético e o que é um RNA transportador. O que é um códon? Um códon é uma trinca de nucleotídeos. Então vamos lá. Você tem uma fita de DNA com vários nucleotídeos, milhares, né? Uma sequência. Você sempre vai ler de 3 em 3, né? 3 nucleotídeos ali. Por exemplo, eu tenho lá no RNA mensageiro AUG, AUC, AGC. Então, eu vou lendo de 3 em 3, tá? Isso é um códon. Com os 4 tipos de base, né, que a gente tem nitrogenados, os 4 tipos de nucleotídeos, nós podemos formar 64 combinações, né? 64 códons diferentes. Cada códon, ele codifica um aminoácido específico, né? Então, eu tenho aí possibilidade de muitos aminoácidos. Então, cada códon, né, ele puxa um aminoácido específico para a proteína. É assim que vai ser lida essa informação. Nós temos uma tabela, né, que diz, AUG puxa tal aminoácido, AGC puxa outro aminoácido. Então, a gente sabe isso, já é estudado. Se chama código genético. Esse código genético é universal, tá? Por que é universal? Porque vale para qualquer espécie conhecida. Então, o código genético, ele é universal. Só que ele também é dito degenerado. Por quê? Porque um aminoácido, ele pode ser puxado por um códon, mas ele também pode ser puxado por outro códon. Alguns aminoácidos,
eles podem ser chamados, né, ali para a proteína, eles podem ser levados para aquela proteína por mais de um códon diferente. Isso até ajuda em alguns sentidos. Às vezes você tem uma mutação que troca uma base nitrogenada por outra. E aí no final você tem a mesma proteína. Por quê? Porque às vezes se a outra trinca que se formou também puxa o mesmo aminoácido, então não vai mudar na proteína final. Como esses aminoácidos são transportados até o local, né, que é o ribossomo, que forma essas proteínas, para eles se ligarem uns aos outros. Esses aminoácidos, eles são levados pelo RNA transportador, né, que é esse em formatozinho assim como se fosse um trevo. Na ponta dele a gente tem o anticódon. O que é o anticódon? É uma sequência complementar ao códon. Por exemplo, se eu tenho um códon UUA, eu vou ter um anticódon AAU, né? Ele codifica, por exemplo, a leucina, que é um aminoácido. É só olhar no código genético na tabelinha. Todo códon tem seu anticódon, que está lá no RNA transportador, que vai determinar qual aminoácido ele vai pegar ali livre do citoplasma e trazer para o ribossomo. Então, agora eu vou ter ali o ribossomo, que é uma organela que a gente vai estudar direitinho nas organelas celulares, mas é uma organela responsável por produzir proteína. Ele tem duas subunidades, uma maior e uma menor. A gente já viu que eles são formados por RNA ribossômico. Então, eles vão ter dois sítios ali na subunidade maior. O primeiro sítio se liga o primeiro aminoácido, tá? Que sempre é a metionina. A metionina, ele é o start códon, é o códon que sempre vai iniciar a leitura da proteína. Quando o ribossomo ele lê o A, o G, ele puxa a metionina, ele entende que ali vai começar a produzir uma nova proteína. E aí vem a metionina, se liga ali. E aí aquela metionina passa para o próximo sítio, e aí o sítio que ficou livre vai vir o próximo anticódon, o próximo RNA transportador, trazendo a sequência correspondente àquela próxima trinca, aquele próximo códon. E assim vai. E aí você vai saindo por um lado do ribossomo, a cadeia sendo formada, vai saindo aquela cadeia e vai entrando pelo outro lado os aminoácidos, se ligando ali através das ligações peptídicas que a gente viu na aula de proteína. Até quando isso vai ser feito? Até quando esse processo vai estar ativo, né? Até encontrar um códon de parada, um stop códon. Quais são esses códons? O GA, o GG, o A, o AG. Eu não sei decorado nem precisa. Qualquer questão que for cair isso, eles têm que te dar essa tabela. Resumindo então todo o processo da síntese proteica, lembrando que começamos no DNA, presente no núcleo das células eucariontes. Dentro do núcleo temos os cromossomos, que são DNA na sua forma mais condensada. Esse DNA ele está no formato de dupla hélice. Nele está contido os genes. Os genes são partes do DNA que codificam determinadas proteínas na célula, que trazem uma certa informação genética. Então, vai se começar o processo de transcrição. A RNA polimerase vai entrar na fita de DNA, romper suas ligações de hidrogênio e formar uma nova fita, agora de RNA. RNA que a gente chama de RNA mensageiro. A fita vai sendo formada e os nucleotídeos correspondentes vão sendo colocados no seu devido lugar. Antes de sair desse núcleo, esse RNA mensageiro é um pré-RNA. Ele ainda vai passar pelo processo de splice. Nesse processo de splice, certos pedaços que chamamos de introns vão ser eliminados. E aí sim, a fita de RNA mensageiro vai sair pelos poros da carioteca e irá até o citoplasma para encontrar os ribossomos e produzir as proteínas. No ribossomo, essa fita será lida através dos códons, de 3 em 3 nucleotídeos. Os códons têm anticódons correspondentes nos RNAs transportadores, que ao serem ligados à fita de RNA mensageiro, códon com anticódon traz um determinado aminoácido, que já está especificado no código genético. Cada trinca traz apenas um aminoácido, mas um aminoácido pode ser trazido por mais de uma trinca. E aí a proteína vai sendo formada, aminoácido por aminoácido, códon atrás de códon. E a sequência linear de aminoácidos vai sendo formada e saindo do ribossomo. Dessa forma, toda a informação genética que estava lá no DNA, no gene,
foi transcrito para uma proteína que irá começar seu processo de enovelamento. Ribossomo terminou, stop codon parou, aquela proteína fica livre ali no citoplasma, né? Ela é uma forma linear, né? Ela ainda é uma fita simples de proteína. Só os aminoácidos ligados uns aos outros. Relembrando aqui, quando a gente viu proteína, a gente viu que ela tem estrutura, né? Ela tem a estrutura primária, que é essa estrutura linear dos aminoácidos. Depois ela tem a estrutura secundária, que é quando essa linha ela vai ficando um pouco enrolada, vai ficar no formato helicoidal, como se fosse um cacho, né? Um cabelo cacheado, né? E depois ela vai virar a forma terciária, que é como se fosse tudo um novelo de lã, né, embaralhado. E a gente tem a forma quaternária, que quando a gente tem mais de duas, né, 3 ou 4 subunidades, né, 3 ou 4 proteínas na forma terciária. Então a gente viu isso nessa aula. A gente vai entender um pouco agora como é que uma proteína linear, né, quais são as forças que fazem essa proteína linear na sua forma primária chegar na sua forma terciária, que é a forma funcional. E a gente já viu que a forma para a proteína é muito importante, é ela que delimita a sua função. Então, vou falar um pouquinho quais são as forças que fazem esse novelamento proteico, né? A gente chama de novelamento. Primeiro, nós temos as pontes de hidrogênio, que são responsáveis logo pela formação da estrutura secundária, tá? Essas pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, lembra, são ligações entre hidrogênio e flúor, oxigênio, nitrogênio, elementos eletronegativos, tá? H-FON. Nós temos também o efeito hidrofóbico. Lembra que aquele citoplasma é aquoso, então a gente tem aminoácidos polares e aminoácidos apolares. Alguns aminoácidos, eles são apolares, então eles não gostam do meio aquoso, eles vão fugir da água, então eles vão se juntar e ficar no meio, enquanto os polares vão ficar nas extremidades. Lembra que eles estão ligados, então quando um anda, vai puxando a fileirinha toda atrás, e aí eles vão, né, dançando e fazendo o novelo, né, acontecer. Eles vão embaralhando aquelas linhas e novelando essa proteína. Nós temos também a interação entre cargas. Lembra que temos aminoácidos com cargas positivas e negativas. Então, aminoácido positivo vai repelir o positivo e vai atrair o negativo. Então, aminoácidos com cargas iguais vão se repelir e com cargas diferentes vão se atrair. Então, isso vai mudando a dança ali dos aminoácidos também. Nós temos ainda as forças de Van der Waals, né, ou dipolo induzido. Essas forças fazem com que uma molécula apolar, né, ela tenha polos dentro dela, né, induzidos ali. Então, também vai mudar a conformação da proteína. Por fim, nós temos a ponte de sulfeto, que ocorre apenas com radicais da cisteína, tá, com o aminoácido cisteína, e uma ligação covalente de um enxofre. Então, uma ligação irreversível ali, é bem específico. Como eu já falei, o dobramento da proteína é muito importante para sua função. E aqui vai um exemplo do mau enovelamento de uma proteína e uma patologia associada. Vamos falar um pouco sobre a anemia falciforme, um tipo de anemia causada por uma alteração genética. Na anemia falciforme, temos a substituição de um glutamato pelo aminoácido valina na formação da cadeia peptídica linear. Dessa forma, o enovelamento não ocorre da melhor maneira, da forma que deveria acontecer. Isso se traduz em uma hemácia com um formato totalmente diferente do original, em formato de foice, daí o nome de anemia falciforme. Essa hemácia tem seu formato e sua solubilidade alterada, por isso elas acabam não passando com facilidade pelos pequenos vasos sanguíneos, causando entupimentos. Quais são os principais sintomas? Os principais sintomas são de privação sanguínea de oxigênio em diferentes tecidos, dores, falências e hipóxia. Então, nós vimos como a proteína chega da forma primária à terciária, né? Como ela se novela e chega na sua forma funcional. Porém, nós temos um processo que faz o inverso, tá? É a desnaturação proteica. É um processo que pega uma proteína enovelada na sua forma terciária e quebra todas aquelas ligações e faz com que a proteína ela volte à sua forma secundária, primária. Então, ele quebra esse novelamento. Dessa forma, a proteína perde toda a sua função, né? E há prejuízos para aqueles processos que dependem delas. Quais agentes?
podem causar desnaturação proteica. pH muito ácido, temperatura muito elevada, alguns solventes. Então, algumas condições podem causar essa desnaturação, causando um grande prejuízo para a função daquela proteína. Como a gente viu, né, a gente estudou enzimas, então muitas proteínas são enzimas. Quando você eleva essa temperatura, por exemplo, você pode perder a sua forma, perder a sua função e deixar de fazer aquele papel. Então, por hoje era só. A gente encerra essa questão dos ácidos nucleicos e de toda a parte bioquímica, focado nas moléculas, bioquímica molecular. A gente vai terminar agora a célula, né, ver as partes da célula, e a gente vai entrar na bioquímica energética, que é produção de energia nessas células, tá? Então é isso, espero que vocês continuem, mandem mensagem no direct, comentem aqui embaixo, tirem suas dúvidas, tá? Um beijo!